A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí gravar mais um vídeo, né? Hoje eu venho trazer o estudo sobre discernimento de espírito. Como você fazer para você adquirir o discernimento de espírito, desenvolvê-lo e deixar ele aguçado, assim, para você. Porque é super importante o discernimento, irmãos, para você não ser enganado nem manipulado e nem não que você não possa às vezes ser enganado, mas o discernimento de espírito vai fazer essa chance diminuir bastante, porque a gente ainda tem a carne, ainda tem as emoções e às vezes a gente é enganado pelas emoções, mas isso não quer dizer que quanto mais você tem intimidade com o Criador, mais você conhece das Escrituras, mais desperto com o discernimento de espírito você fica. E o discernimento de espírito é um dos frutos do espírito. E esse fruto, que chama discernimento de espírito, ele está disponível para todos, sem exceção. Todos os cristãos. Mas para você adquiri-lo, primeiro, você tem que ser verdadeiramente convertido ao nome de Yeshua, ao nome de Cristo, se entregar de corpo e alma para Yeshua como o único suficiente Salvador e se alimentar da água da fonte da vida, que é a palavra, todos os dias, e orar ao Pai, se prostrar, ser totalmente independente dele. Não tem a ver com quantidade e sim com sinceridade de coração e com qualidade na oração. A oração não é uma coisa religiosa, tá? É uma coisa pura, genuína, uma conversa entre pai e filho, uma conversa de intimidade, uma conversa que vai resultar em obediência ao pai, entendeu? E vai ter revelações, vai ter aí o discernimento de espírito, vai te deixar mais atento, mais vigilante. Isso não significa que você não vai errar, tá? Vai errar, mas menos, poucas vezes. Entendeu? O discernimento de espírito, ele vai te auxiliar nos outros dons. Porque a gente não tem todos os dons. Os dons do espírito, eles são distribuídos e divididos como o Senhor quiser. O Senhor Yeshua. Então o Espírito Santo distribui o dom do jeito que ele quer. Tem gente que tem 2 tipos de dons, outro tem 3, outro tem 4 tipos de dons. E um auxilia o outro, cada um no seu dom. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Sem muitas delongas. Já falei demais. Deixa eu ver aqui, peraí. Organizar direitinho aqui pra não ficar estranho, né? Peraí. Deixa eu ver. Acho que aqui tá bom, né? Vamos lá. Em um mundo onde nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. Existem pregações emocionantes que seduzem, experiências impactantes que arrepiam e palavras aparentemente ungidas. Mas será que todas elas têm origem no Espírito Santo? A Bíblia nos alerta, nem todo espírito procede de Deus. Por isso, o discernimento espiritual é mais do que um dom. É uma necessidade para quem deseja seguir a Cristo com fidelidade. O termo grego diácrisis, que traduzimos como discernimento, aparece em contextos cruciais no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 12:10, ele está entre os dons do Espírito, descrito como discernimento de espíritos. Já em Hebreus 5:14, mostra que os cristãos maduros, por meio do exercício contínuo da palavra, se tornam aptos para discernir entre o bem e o mal. E Romanos 14:1 usa o termo para descrever alguém fraco na fé que precisa crescer em compreensão. Ou seja, discernimento está ligado tanto a um dom específico quanto a um crescimento espiritual que todos devem buscar. Exatamente. Ele é o resultado da ação do Espírito e do nosso compromisso com a verdade revelada nas Escrituras. Mas antes de entendermos realmente sobre o que é o discernimento espiritual, vamos ver o que ele não é. Mas antes, curta o vídeo e não esquece de se inscrever no canal, hein? Muitas vezes confundimos discernimento com intuição, desconfiança ou senso comum. Mas discernir espiritualmente não é apenas sentir que algo está errado.
O discernimento verdadeiro está enraizado na verdade bíblica, não nas emoções. Isso. Ser crítico por natureza também não é discernimento espiritual. Porque emoções qualquer um ser humano tem, entendeu? A Bíblia diz que o coração é mais enganoso e corrupto que tudo, entendeu? Então, o discernimento vai de acordo com o que está escrito na palavra, entendeu? É a palavra que dá o discernimento, que vai te mostrar não só a diferença entre o bem e o mal, mas para você reconhecer o que a pessoa está proferindo, o que ela está falando, se está de acordo com as escrituras ou não, entendeu? Para isso você tem que estudar as escrituras. Não adianta você só lá, quando você vai no templo religioso, por isso que quando é ruim você ir no templo religioso, por várias formas, né? Primeiro que não é a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. A única parte boa ali é que tem comunhão, tá? Comunhão, mas você está comungando com a luz ou com as trevas? Você está comungando com a verdade ou com a mentira? Com a verdade ou com a ilusão? Você está comungando com a pureza ou com a manipulação? Aí é onde entra o discernimento de espírito. Porque você vai nas igrejas lá, ele fala, abre na carta tal ou no evangelho tal, capítulo tal, versículo tal. Aí ele vai lá, prega uma passagem para você. Se você não tiver familiaridade com a Bíblia, com as escrituras, e não conseguir discernir texto e contexto, o pregador tira do contexto, manipula e te engana. Tá escrito lá na Bíblia o que ele falou, tá escrito, mas é só ele tirar do contexto. Aí ele engana muita gente, entendeu? E quem tem o discernimento de espírito consegue identificar isso. Isso é um exemplo que eu dei, tem outros exemplos, né? É um dos, tá? Ele consegue chegar a manipulação, engano, distorção da palavra. Se a pessoa, ele vai vendo os frutos da pessoa para ver. Ele não fala nada, ele fica observando um tempo, a pessoa, para ver se ela é de Deus mesmo ou se fica se fingindo, entendeu? Se ela é vestida, transfigurada em anjo de luz, como diz Paulo a 2 Coríntios, obreiros fraudulentos, né? Com a aparência da piedade, entendeu? Pensam que estão discernindo quando, na verdade, estão apenas sendo céticas ou negativas. Discernimento espiritual também não é saber tudo o tempo todo. Quem possui esse dom não tem uma espécie de radar espiritual infalível. A autoridade final continua sendo a Escritura Sagrada. E também não é julgar aparências. Nem tudo o que parece simples ou desorganizado. Porque a palavra diz, não julgai segundo a aparência, sim segundo a reta justiça do Criador. A maioria das pessoas acha que isso é discernir espírito. Por exemplo, o meu santo não bateu com a pessoa nem fez nada para ela, né? Eu não, tudo bem, isso daí é emoção, é simpatia, é empatia ou não empatia, entendeu? Não tem nada a ver com discernimento de espírito, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, discernimento também pode estar envolvido com o dom de sensibilidade espiritual. Não é a mesma coisa, mas um tá ligado ao outro, tá? Sensibilidade espiritual, o que é? Quando você vai num ambiente e sente o ambiente carregado, pesado ou o ambiente leve, entendeu? Isso chama sensibilidade espiritual, não é discernimento de espírito, mas um tá interligado ao outro, entendeu? Agora, você sentiu uma energia numa pessoa quando ela tá carregada, sabe? Tá cheio de ódio, de inveja, de coisa, a pessoa tá carregada. Isso é carregado, não é? Carregado é um termo que se usa muito, quem usa é espiritismo, budismo, como que não é budismo, é espiritismo e candomblé, que mexe com o orixá, essas coisas, né? Eu tô falando o termo carregado aqui, que a pessoa tá carregando fluidos ruins, entendeu? Carregando energia ruim dentro dela, entendeu? E aí quem tem o discernimento de espírito ou a sensibilidade espiritual consegue perceber isso. Mesmo que às vezes a gente não fale, mas a gente sente, entendeu? Mas é uma coisa diferente de outra. Sensibilidade espiritual é uma coisa e discernimento de espírito é outra. Embora as duas podem interligar-se, entendeu?
falso. Nem tudo o que é bonito ou eloquente é verdadeiro. Tome muito cuidado com isso. Eloquente. Discernimento espiritual, segundo a Bíblia, é a capacidade concedida pelo Espírito de Deus de identificar a origem espiritual de uma palavra, ação ou manifestação. Isso. Trata-se de perceber o que está por trás de algo que parece ter aparência de piedade. Olha lá, tá vendo? Falei. No contexto de 1 Coríntios 12:10, Parece, o mas não é. discernimento de espíritos era especialmente necessário para avaliar profecias, línguas e manifestações espirituais na igreja. Era uma proteção contra a atuação de espíritos malignos disfarçados de verdade. Ai, Ainda hoje, esse dom é essencial para prevenir a saúde doutrinária da igreja. Mas além do dom... Isso é um discernimento que... Ou a pessoa... Vocês me perdoem de falar isso aqui, irmãos. Mas essa moça aí, a Patrícia Jacob, ela tá ensinando que é discernimento de espírito. É igual assim, ó. Tem pastores que critica muitas igrejas, muito ensino das denominações, chamadas igrejas, né? Mas ele mesmo é pastor de uma denominação e critica outras, né? Aí ele fala assim, eu critico porque eu sei discernir espírito. Vamos lá. Tá, ele pode até ter o dom mesmo de discernir espírito. Só que se ele é sincero de coração e discerne espírito, ou ela aqui que está ensinando, primeiro ponto que ela citou uma palavra em grego ali, certo? Que ela deveria saber que igreja não é um prédio, entendeu? Igreja não é uma denominação. Por que eles não falam isso aqui no vídeo? Geralmente, dificilmente você vai ver uma pessoa frequentadora de templo religioso, seja ele qual for, falar o significado da palavra eclesia no grego, o que significa. Quem vai falar são aqueles que os religiosos chamam de desigrejado. Porque como você é o desigrejado se você é o templo do Criador? Leia Atos 17. O Criador não habita em templo feito por mãos humanas. Entendeu? Leia 1 Coríntios, que diz que o templo de Deus somos nós. Leia Efésios, que diz que nós somos pedras vivas e casa espiritual para a morada do Criador. Pronto. E aí? Aí eu derrubo essa mentira de que igreja é um local físico. Aí que você pega, ó, tá vendo? Isso também é discernimento de espírito. A própria pessoa que ensina sobre discernimento, por que ela não colocou isso aí? O significado de igreja na Bíblia, no original grego. Tá vendo? Mas as outras coisas que ela tá falando procede, tá ensinando direitinho. Só eu acrescento isso, que ela deveria também colocar o discernimento de espírito para você saber o significado da palavra igreja, que muitos que frequentam templos escondem e não fala isso, né? Quem fala são os que tá fora já dos templos, né? Que já descobriu o significado da palavra igreja. Vamos lá. São chamados a desenvolver discernimento espiritual com base no conhecimento das Escrituras. Isso exige prática, oração, estudo e obediência. A Bíblia é clara. Vivemos em meio a uma guerra espiritual. O inimigo é astuto e age com falsificações espirituais, inclusive usando pessoas que se dizem líderes ou profetas. Jesus nos alertou. Cuidado com os falsos profetas. Agora aqui, ó, quer ver outra coisa que ela falou que é interessante? Quanto tempo vocês aí que já me acompanham, esses que já me acompanham há um bom tempo, os novos inscritos faz pouco tempo. Se você vem me acompanhando há um bom tempo aí no YouTube, acompanhando meus vídeos, né? E eu tenho 680, eu acho que vídeo agora, 680 e pouco. Não para me gabar, tá? Para a glória e honra do Senhor, porque tudo vem dele. Então, preste atenção. Qual que ela falou aí agora? Vamos voltar aqui que eu já perdi o fio da meada. Quer ver? Inclusive usando pessoas que se dizem líderes ou profetas. Quando você viu, nos tempos que eu faço vídeo aqui, você ouviu eu falando que eu sou pastor, que eu sou líder de alguma coisa e que eu sei mais do que os outros, né? E quando você me ouviu falando que eu sou doutor,
que eu digo que eu tenho os dons dados pelo Messias. Isso eu digo. Dons espirituais. Isso todo cristão tem dons espirituais manifestados nele. Certo? Mas eu não fico me colocando como líder da igreja, líder disso, mesmo que eu possa vir a ter esses dons, eu não preciso ficar falando para os outros, ou falando, eu sou líder, eu sou, eu tenho o dom de doutor, eu sou professor. Você já me viu falando isso aqui? Tem muitos que falam aí no YouTube. Eu sou professor disso, eu sou doutor disso, tem título lá, pastor, apóstolo tal, e se vangloria, e se exalta com esses títulos, né? Olha, eu sou bispo fulano, eu sou isso. Eles adoram as primeiras cadeiras nas sinagogas, como disse o nosso mestre. Eles adoram ser visto na praça, chamarem atenção para si, não para... Você tem que diminuir para a mensagem crescer, para Cristo crescer. Tá vendo? Isso também é discernimento de espírito. E ninguém fala sobre isso nesses templos religiosos. Né? Que engraçado, né? Conveniente, muito conveniente. Então, temos que ser sinceros. Temos que ser condizente e, como se diz a palavra? Coerente com o que a gente fala mediante a palavra. Né? Então, quer dizer, você fala algumas verdades bíblicas, mas outra você não anuncia. Você não mente, mas você omite. Entendeu? Você não pode omitir, porque nós somos dispenseiros da multiforme sabedoria do Criador. Entendeu? Então, você está vendo pessoas sendo enganadas no significado do que vem a ser pastor, o significado de pastor, que não tem nada a ver com o líder religioso, o significado de ancião na Bíblia, tá? Que a pessoa distorce também, tá? O significado da palavra igreja, que os líderes religiosos ou que os frequentadores de templos não falam o significado disso, certo? Alguns não sabem, mas a maioria sabe o significado. Eles não falam porque querem manipular, que querem que as pessoas vão lá no templo. Primeiro, ou para ganhar dinheiro em cima das pessoas, roubar, pegar dízimo ou oferta, né? Para desviar para fins ilícitos, ou para benefício e ganho próprio, né? Não tendo, o que diz lá, carta de Pedro, de Colossenses, não tendo como domínio sobre a herança de Deus, não por guiar o povo não, na sua doutrina, não por avareza, não por torpe ganância, não como tendo domínio sobre a herança do Criador. A herança são os salvos, né? Não contencioso. E é o que acontece? É engraçado, né? Vamos lá. Jesus nos alertou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Adão e Eva caíram porque lhes faltou discernimento. Ouviram uma distorção sutil da verdade e acreditaram. Lá em Gênesis 3. Outra interessante. Outro ensinamento aqui. Uma distorção sutil da verdade. Sutil. Irmãos, o diabo não precisa que você não acredite na verdade e não leia a Bíblia. Ele só precisa que você interprete errado. Então, o Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso mestre, o que ele disse? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se você ouvir um pregador, ou um profeta, ou seja quem for, que tenha títulos aí, né, de profeta, de tal, ele pregar 80% de verdades bíblicas e 20 ou 15% que não são verdades bíblicas, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que o Senhor quis dizer com isso? Se você colocar só um pouquinho de veneno na sua comida, é o suficiente para te matar. Dependendo da potência do veneno. Entendeu? Por isso que ele falou, cuidado com o fermento do fariseu e de Herodes. Entendeu, meus irmãos? Então, quer dizer, cuidado. Então, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, o engano é sutil. O inimigo, ele não fala toda mentira. Ele fala meias verdades, porque se ele falar toda mentira, já fica na cara, o pessoal percebe. Então ele tem que misturar verdade com mentira
bater no liquidificador e lubrificar a pessoa, manipulá-las. Por quê? Porque falta-lhe discernimento de espírito. Entendeu? Vamos lá, sequência. O engano continua sendo uma das principais armas do inimigo. O discernimento espiritual é o antídoto para isso. Além disso, o discernimento protege a igreja de heresias, cultos pervertidos e manipulações emocionais. Outro Ele ensino. permite... Protege a igreja? Que igreja? Aí eu quero saber. Uma reunião que tem lá naquele templo, perto da minha casa, né? A igreja do pastor fulano, lá o templo religioso do bispo santo, né? Ou o ajuntamento de pessoas regeneradas, independente do lugar que elas se ajuntam, onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, que Ele é o centro das atenções, o Senhor Yeshua, Cristo nosso Salvador, que a gente se reúne, não importa se é 1000, se é 100, se é 2, se é 4 reunidos, em prol do Senhor e de aprender essa doutrina, aprender da Bíblia, ter instruções, gerenciar a reunião, como alguns anciãos, que significa isso, zelador, para ver se necessitais de algo, se está entrando falsas doutrinas, heresias, dentro da reunião do santo, não dentro de um templo religioso, dentro da reunião, independente aonde essa religião se faça, seja dentro de uma denominação ou fora, porque a igreja não é um prédio, uma denominação, uma religião, a igreja é reunião de pessoas santificadas pela obra de Cristo na cruz e regenerada e redimida e escolhida pelo Senhor para cumprir toda a boa obra. Por que isso não é dito nos tempos? Esse tipo de coisa que eu trago aqui. A gente reconheça quando uma palavra é de Deus, da carne ou do diabo. Vejamos aqui alguns exemplos bíblicos de discernimento espiritual. Primeiro, Pedro com Ananias e Safiras, lá em Atos 5:3. O apóstolo identificou a mentira que estava por trás da generosidade aparente do casal. Sem esse discernimento, a hipocrisia teria contaminado a igreja. Paulo com Elimas, em Atos 13:10. Paulo discerniu que Elimas era um agente do engano, e não apenas um opositor comum. Ele o chamou de filho do diabo, demonstrando clareza espiritual. Também vemos o exemplo de Paulo e a jovem possessa, lá em Atos 16. Mesmo falando verdades, a jovem estava dominada por um espírito de adivinhação. Paulo percebeu que aquela propaganda era uma armadilha para porque ali, o que aquela moça estava fazendo? Ela estava falando, pessoal, esses Paulo e Silas, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e tudo. Aí parecia que ela estava ajudando Paulo e Silas. Não, mas o que ela estava fazendo? Ela estava tentando fazer o povo idolatrar Paulo e Silas, sendo que eles são homens, entendeu? Idolatrar eles, e porque lá, alguns lugares, como Atenas, eles adoravam muitos deuses. Então, teve um momento que chamaram Paulo e acho que Barnabé ou Silas de deuses. Ele falou, irmãos, eu sou homem como vocês, não faça isso, adore o Criador, entendeu? Então, essa menina aí estava fazendo isso, e Paulo, com discernimento de espírito, percebeu e falou, em nome, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, saia dela em nome de nosso Senhor Jesus Cristo agora. Espírito maligno, aí saiu o espírito da mulher, o espírito de adivinhação, né? Então o espírito de adivinhação estava naquela moça lá, assim como estava em Simão o mago, que queria comprar o dom do Espírito Santo. E Pedro percebeu a maledicência de Simão o mago, entendeu? E outro exemplo é Jesus com Pedro, em Mateus 16:23. Quando Pedro tentou impedir Jesus de ir à cruz, o Senhor discerniu que aquilo vinha de Satanás e o repreendeu.
mesmo que a intenção humana parecesse boa. Esses exemplos mostram que o discernimento espiritual não é sobre aparência ou lógica humana, mas sobre reconhecer a origem espiritual de cada situação. E isso se lidar com a leitura da palavra. Você me pergunte, estudo então, bíblico. mas na prática, Patrícia, profundo. Como crescer em discernimento Fazer espiritual? um estudo profundo das escrituras, não é um estudo só superficial. Porque o estudo superficial, as denominações dá. E aí você não consegue desenvolver em primazia o discernimento espiritual. Por isso que eu falo que a religião limita o seu conhecimento. E lá eles determinam qual o dom que você vai exercer. Sendo que o dom é dado diretamente pelo Espírito Santo do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, nosso Criador e Arro, que está nos céus. Não é dado por homem. Nenhum dom espiritual é dado por homem nenhum. Ah, porque Paulo, com a imposição das mãos, aí ele vai lá e distorce a palavra. Deu o dom do Espírito Santo ao irmão fulano. E cara, aquilo era a época dos apóstolos. Aquilo ali não é mais assim. Hoje, você lê as escrituras, você crê nas escrituras, vem morar o Espírito Santo, ele te sela e acabou. Não tem mais rituais como tinha antes. Naquela época tinha, tanto no Antigo Testamento como depois, consequentemente, lá quando desceu no dia de Pentecostes o Espírito Santo e foi distribuído os dons. Mas os apóstolos tinham aquela autoridade de fazer certas coisas que hoje nós temos algumas autoridades e outras ainda não temos. Não estou falando que cessou o dom, como muitas igrejas falam que cessou os dons espirituais. Não cessou coisa nenhuma. Só que os dons também foi colocado à mão do diabo, entendeu? Então eles distorcem o dom dos espíritos, do dom do Espírito Santo, ele distorce falando que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você vai nas denominações, aí lá você vê um monte de homem rodopiando e virando cambalhota falando que é a ação do Espírito Santo. Aquilo ali é uma blasfêmia, e é uma heresia, e é pecado contra o Espírito Santo. Porque você está atribuindo uma ação de sabe lá qual o Espírito, falando que é do Espírito Santo. Na onde você viu na Bíblia algum apóstolo rodopiando e virando cambalhota na Bíblia? Na onde tem isso na Bíblia, irmãos? Tá vendo? Então, temos que tomar cuidado. Entendeu? Porque Satanás tem maneira engenhosa de pegar o dom do Espírito e falar que é do Espírito Santo, sendo que é o espírito maligno que está agindo ali. Entendeu? Então, tem que se aprofundar na leitura da Bíblia, porque você vai nas denominações, ele tira do contexto a palavra. Entendeu? Aí dá outro entendimento para a pessoa que não é aquilo que o Senhor quer passar na sua mensagem. E aí faz a pessoa interpretar de uma outra forma, sendo que não está de acordo com o Criador que quis passar. E aí a pessoa começa a acreditar em coisas dita pelo homem, distorcida pelo homem. Entendeu? Por isso que você tem que beber direto da fonte. Faça o seu estudo direto com o Criador. Ore a ele e fala: Senhor, me dê sua sabedoria espiritual, me dê do seu entendimento. Eu quero saber interpretar sua palavra de acordo com a sua vontade, porque eu sei que a profecia não é produzida por vontade de homem algum, como diz 2 Pedro, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo seu Espírito. Me dê a sua inspiração, a sua unção, para proclamar sua verdade de acordo com a sua vontade. Me desarregue do meu intelecto humano e sabedoria humana carnal e me encha da sua sabedoria espiritual, para fazer sua obra de maneira irrepreensível, imaculada, santa, pura e genuína. Acabou. Entendeu? Mas não se faz essa oração. Ah, me dá, me dá, me dá. A oração é isso, me dá, me dá, me dá. Vamos lá. Mesmo que nem todos tenham um dom específico descrito lá em 1 Coríntios 12, todo cristão deve buscar discernimento. A Bíblia mostra alguns caminhos para isso. Primeiro, o conhecimento profundo da palavra. Acabei de falar. A verdade bíblica é a régua. E quando eu falo de me dá, me dá, me dá, eu não estou falando que você pedir o fruto do Espírito e dom do Espírito, isso é lícito. Eu estou falando me dá coisas materiais, que a pessoa pede nas denominações aí, ó, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, eu quero aquilo.
mas não quer salvação da sua alma, não quer discernimento de espírito. E quando pede dom para se aparecer para os outros, para mostrar que está falando em línguas, e aí fala em línguas estranhas lá que não tem nada a ver com as línguas que fala nas escrituras, né? Para mostrar para os outros, porque a intenção dos dons não é para você. Está escrito na palavra. Paulo diz, os falsos profetas querem ser vistos na praça, querem chamar a atenção dos outros. A gente não tem que buscar a autoafirmação dos homens, glória dos homens. Paulo fala, a glória vem do Senhor, entendeu? Entre no seu quarto, toque a porta e olhe o seu pai secreto, o pai que está em secreto te verá e te recompensará publicamente. Os dons não é para você se aparecer, para você se mostrar. Os dons é para a edificação do corpo de Cristo, para o que é útil. Não é para ficar se mostrando, se exibindo lá. Isso quem faz é espírito contrário. Bora, vamos lá. Tudo deve ser medido. Leia a palavra, conheça a palavra, medite e estude a palavra de Deus. Se você tem dificuldade de fazer disso um hábito, clica aí no primeiro link da descrição. O que é estudar a palavra de Deus? Uma coisa é ler a palavra de Deus, que aí é superficial. Outra coisa é estudar, é se aprofundar. Quando você estuda, primeiro, você tem que entender a Bíblia assim. Seu texto, seu contexto, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, que época, quando que é aquilo, entendeu? Tudo isso é fazer uma boa exegese e hermenêutica, que é a boa interpretação do que você está estudando e do texto do que você está interpretando ali, entendeu? Então, estudar, que nem, ó, quer ver? Conheça a palavra, medite aqui, e estude estudar, a palavra de Deus. Você vai não só ler, quando você estudar, depois de estudar, você vai pensar em cima da palavra que você leu, você vai meditar. Às vezes na mesma hora, às vezes passa um tempo depois e vai, você trabalhou, chegou em casa, aí você leu a Bíblia de manhã e você vai meditar naquela passagem que você leu, entendeu? Você vai refletir, você vai pensar sobre ela. Isso é estudar na profundidade. Entendeu? Entender o contexto, entender para quem foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, entendeu? E texto e contexto, tudo isso aí tem que ser levado em conta quando você estuda as escrituras, entendeu? E aí, como você vai aprender a fazer isso? Pedindo sabedoria ao Criador. Tá escrito carta de Tiago, leia lá. Aquele que tem falta de sabedoria, tá falando de sabedoria espiritual, tá? Não tá falando de sabedoria do mundo. Peça ao Criador que ele dá livremente e não lance em rosto, e seria dada. Peça, porém, com fé, sem nada duvidando, porque o que duvida é semelhante ao homem que contempla sua imagem no espelho e logo se vai e se esquece de como era. Você tem que ter fé que o Senhor vai dar a sabedoria para você compreender, mas você não vai entender tudo de uma hora para outra. É um processo. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca intimidade com o Senhor, mais Ele vai te revelando, mais Ele vai tendo discernimento de espírito, mais Ele vai te capacitando. É isso. Se você tem dificuldade de fazer disso um hábito, clica aí no primeiro link da descrição desse vídeo. Segundo ponto, a oração constante. Peça ao Senhor outra também, oração, acabei de falar. Como Eliseu orou por seu servo. Não pare de pedir ajuda do Senhor. Precisamos disso. Outro ponto é a maturidade cristã. Se tem também algo em mim que te desagrada, tira de mim, Senhor. Se tem algum erro, alguma iniquidade, tira de mim. Abra os meus olhos espirituais para que eu enxergue a sua verdade e profira ela para outras pessoas. Que os meus lábios sejam lábios puros, purificados. Que não haja mentira, não haja engano em meus lábios. Que o Senhor me conduza mediante o seu Espírito a proclamar suas verdades bíblicas. Me dê a unção do Espírito. Peça, vai lá e tenha a fé que Ele vai te dar. Né? Revela a verdade, mostra onde está a mentira, mostra para mim onde está a manipulação, para eu não ser enganado. Entendeu? Agora, depois que Ele te revelar, a responsabilidade é sua. Com o que você vai fazer com a verdade? Não adianta você saber a verdade. Entendeu? Se você não andar na verdade, ela não tem poder nenhum sobre você.
Aí você vai continuar na mentira. Você vai saber da verdade, mas não vai andar nela. É igual você saber do sistema maligno do mundo. Depois que você descobre o sistema que está por trás dos poderosos, quais as intenções dele, o que você vai fazer com isso? Você vai se adequar a eles ou vai negar esse sistema, matar sua carne para fazer a vontade do Criador e negar o sistema desse mundo? Não adianta você conhecer do sistema, das intenções malignas do sistema, sendo que você se adequa a ele e faz a vontade do sistema. Não adianta nada você saber das intenções. 5,14 diz que o discernimento vem com o exercício constante da fé. É durante a sua caminhada cristã que você vai aprender, por isso não desista. E também precisamos de humildade e temor de Deus. O discernimento não nasce da arrogância, mas da dependência do Espírito. Ele é quem nos dependente totalmente do Senhor. Por isso é tão importante você ter outra intimidade. Coisa, Senhor, nada eu sou de mim mesmo. Nada faço por mim mesmo. Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Yeshua falou. Então, me ajude, Senhor. Me fortaleça em espírito. Me dê força espiritual, força de fé inabalável. Força de sabedoria espiritual, de inteligência espiritual. Às vezes você não tem inteligência do mundo, mas tem a espiritual. Às vezes você tem as duas, entendeu? E uma ajuda a outra, entendeu? Eu não sou muito inteligente com a inteligência do mundo, mas a espiritual, graças ao bom Senhor, ele me abre meus olhos, porque eu sou dependente dele. Eu peço ajuda a ele, porque sem ele eu não sou nada. Eu nada me propõe saber sem ele, nada sou sem o Senhor, nada me propõe saber senão a cruz de Cristo. Vamos lá. O Senhor. O discernimento espiritual não é sobre caçar erros ou expor pessoas. É sobre proteger a verdade do Evangelho, exaltar Cristo e manter a igreja centrada no que realmente importa. E destruir as mentiras do diabo. A melhor maneira de discernir porque o falso Cristo falou que dá poder e autoridade para a gente pisar serpente e escorpião. Não é você ir de peito aberto e enfrentar as mentiras do diabo e que senão o diabo vai te pisotear, né? É você com a ajuda do nome de Yeshua, com a ajuda do Espírito Santo ou com oração, com leitura da Bíblia, com o poder das armas espirituais, se revestir das armaduras espirituais. Profundamente o verdadeiro. Quanto mais conhecemos a Jesus, sua palavra, sua voz, seu caráter, mais percebemos o que não vem dele. A cruz de Cristo é o nosso filtro. Toda a mensagem que exalta o homem e diminui o sacrifício de Jesus deve ser rejeitada. Aí. Todo o ensino que desvia os olhos da graça. Mas isso é o que mais acontece nas denominações. Vê se hoje se fala nas igrejas de arrependimento, renúncia da sua vontade. Vê se fala do livro de Apocalipse. Vê se fala do final dos tempos. Vê se fala, tu não tem medo, porque eles pensam que a pessoa vai embora da igreja. E alguns vão mesmo, porque eles não querem a conversão da alma, a salvação da alma, querem bênçãos terrenas, entendeu? Daí você vê o verdadeiro cristão e o falso, entendeu? Ai, mais um discernimento de espírito aí. Deus deve ser confrontado. Toda a unção, entre aspas, que promove ego e não quebrantamento, deve ser discernida e abandonada. O discernimento espiritual é, em última instância, a capacidade de reconhecer onde Cristo está sendo exaltado ou substituído. Ele nos ajuda a manter o coração firme na verdade, a resistir ao engano e a caminhar com fidelidade até o fim. Se queremos ser uma igreja viva, madura e fiel, precisamos mais do que dons espetaculares. Precisamos de discernimento, moldado pela palavra, conduzido pelo Espírito e firmado em Cristo. Que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos corações sejam sensíveis e que nossa maior alegria seja ouvir a voz do nosso bom pastor e reconhecê-la no meio de tantas vozes confusas. Se esse vídeo te ajudou, não guarde para você e compartilhe com alguém. Se você, sua igreja ou seu negócio precisa de um vídeo nesse formato, solicite... Acabou. Muito obrigado, Deus abençoe minha irmã em Cristo, Patrícia Jacob. Então, como ela disse aí, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo para chegar mais
conhecimento espiritual para as pessoas, não seja egoísta, não retenha para si próprio, que o Criador abomina você reter os dons que ele dá para você distribuir. Entendeu? Se você gostou do entendimento, concordou, deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros e compartilhe com... Aí se você for tímido, lembre-se que o livro de Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, hein? Não estou falando timidez dessas que vocês pensam por aí. Eu estou falando timidez de você ficar com medo de mostrar que você ama Cristo, ficar com medo de falar da palavra de Deus, com medo da reação das pessoas, com medo dela te rejeitar. O verdadeiro cristão, ponha isso na mente, vai ter alguns que vão te gostar de você, que vão andar junto, e vai ter alguns que vão te odiar, vão te rejeitar, vão te humilhar, vão te zombar, te escarnecer. E você vai continuar fiel. Você não vai deixar de falar da palavra para agradar homem e desagradar o Criador. Esse é o verdadeiro cristão. Entendeu? Agora, fica com medinho. Ah, mas aí eu vou perder a amizade. Porque não precisa você ficar apontando os erros dos outros. Falar, você é o pecador, vai pro inferno igual os religiosos. Não tô falando para fazer isso. Tô falando para você compartilhar o vídeo e deixar o like. Simplesmente, você não vai pagar nada. Entendeu? Se você concordou com o que foi dito aqui, deixa o like aí, não vai pagar nada, irmãos. Se você concordou e te edificou, ajuda a edificar outra pessoa. Se a pessoa não gostar, não quiser falar para você não mandar mais, ou se ela rejeitar e não quiser, tudo bem, sua parte você fez. Mas para chegar a conhecimento, irmãos, entendeu? Aí se ela não quiser, você não manda mais, mas tenta, ué. Vai se afastar de mim, porque vai achar que eu sou fanático, então você... peraí, a pessoa que pensa assim, você me perdoa de falar isso, irmão e irmãs. Não tô falando de vocês aí, que eu não sei quem tá ouvindo, quem tá vendo o vídeo. Tô falando que tem pessoas assim. Será que você ama mesmo o Criador? Será que você ama Yeshua mesmo de coração? Porque se ele fala para você negar uma vontade sua para fazer a dele, se ele manda você fazer uma coisa e você não faz, se ele planta no coração a palavra dele e fala para você compartilhar e distribuir os dons e você não faz, logo você está desobedecendo o Criador. E aí? E eu não estou manipulando ninguém só para compartilhar meu vídeo, não. Estou falando de acordo com a palavra. Se você acha que o que eu estou falando não procede, aí tudo bem, que você não compartilha. Você não concorda, você acha que está errado, você não vai levar engano para os outros também. Mas se você acha que eu tenho razão, aqui que eu estou falando de acordo com a palavra, poxa, não custa deixar o like, compartilhar, irmãos. Não sejamos egoístas. Um irmão é para ajudar o outro. O irmão é para compartilhar com o outro. O irmão é para compartilhar os dons, compartilhar conhecimento, compartilhar bênçãos que a gente colhe. Entendeu? Como que é que o senhor fala? Foi abençoado, distribuiu aos pobres, né? E, cara... distribua os dons, não fica retendo para si, entendeu? Muito obrigado, hein? Deixa o like, como eu disse, compartilhe, badale o sininho de todas para receber as notificações do próximo vídeo. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo ao novo inscrito. Fui, Deus abençoe a todos.